Fala, meus amigos e amigas, eu sou o Itano, tô aqui mais uma vez fazer um vídeo para vocês hoje falando sobre o pêndulo cônico, né? Um pêndulo que tem um formato de cone, né? No seu movimento, mas a força centrífuga, né? Provavelmente se você está nesse vídeo você já sabe de pêndulo cônico, você está mais pela força centrífuga, né? Que é uma força que não é igual a centrípeta, né? É uma força de inércia, é uma força fictícia. Bom, vou começar com um problema aqui, né? Eu vou te pedir para você calcular a velocidade angular desse cara, né? Mas não no referencial inercial, no referencial não inercial, né? No referencial onde a força centrífuga aparece, né? Bom, então a gente vai ter esse cara, né? A força peso atuando aqui, a força peso atuando sempre para baixo, a força peso é constante. A força de tração atuando no fio e uma aceleração centrípeta para o centro, né? Porque todo movimento que faz curva tem uma centrípeta. Isso no referencial inercial, né? Bom, suponha que um ângulo θ conhecido, uma altura conhecida e uma velocidade angular constante, né? Se a velocidade angular é constante, o movimento é uniforme, o movimento é circular uniforme, né? Isso significa que se o movimento é circular uniforme, bom, o pêndulo ele está no movimento de inércia, né? Mas ele tem uma aceleração, né? Porque ele tá dentro e fora da primeira lei de Newton, né? Bom, o que a gente tem aqui basicamente, né? Eu vou copiar e colar esse negócio aqui, mas agora com uma ação da força centrífuga, né? Que atua de módulo igual, contrária, né? De módulo igual e contrária ao movimento, né? Atua como uma gravidade aparente, né? Vou copiar e colar então. Bom, isso que temos, eu vou fazer umas alterações aqui, colocar no referencial não inercial, que é o referencial acelerado, não inercial, que é o referencial de quem está em cima da bolinha, né? Aqui era um referencial de quem estava vendo fora, ele viu uma aceleração centrípeta atuando, né? Uma aceleração centrípeta atuando 100%. Um referencial de quem está em cima da bolinha, ele não vai ver uma aceleração centrípeta, ele vai ver a bolinha, ele vai ter uma resultante ele vai ter uma força que vai jogar ele para fora da curva, né? Uma força que tende a jogar ele para fora da curva. Que força é essa, né? Essa é a força centrífuga, né? Essa é a nossa força centrífuga, né? Que a gente vai ter um campo gravitacional aqui, um campo gravitacional, e a gente vai ter aqui como a aceleração ela tá na direção do pêndulo, né? A direção ela é oposta, né? Ou seja, a aceleração é centrípeta, é puramente centrípeta. Então, como a aceleração ela é centrípeta e está na direção radial, né, na direção do raio, ela vai ser aqui para cá, né? A gente vai ter uma força, uma gravidade, perdão, uma gravidade centrífuga, né? Vou botar CTF, né? Centrífuga, gravidade centrífuga, né? Bom, é isso, né? Via de regra, eu não vou fazer cálculos no referencial não inercial, no referencial inercial, quer dizer. Eu posso até fazer, mas fica para outro vídeo. A intenção desse vídeo é gravar o que é a força centrífuga mais um pêndulo cônico, né? Bom, a gente sabe como calcular a aceleração centrípeta já, né? Esse negócio apareceu aqui do nada, né? Aqui era um referencial, né? Pensa como fosse um referencial aqui e um referencial aqui, né? Referencial A e referencial B, né? Referencial A e referencial B, né? Um referencial inercial e outro referencial acelerado, né? Que é um referencial não inercial, né? Bom, a gente sabe que a aceleração centrípeta ela pode ser calculada como V2, V2 sobre R, ou a gente pode pegar aquela equaçãozinha que compatiza uma velocidade linear por uma velocidade angular multiplicada pelo raio, que é V ômega R, substituir em V ao quadrado, que a gente cai em velocidade angular vezes o raio, né?
Então a gente tem essa equaçãozinha aqui, que não é mais não é mais aceleração centrípeta, aqui é uma aceleração centrífuga, né? Uma força centrífuga, uma força que tende a jogar o cara para fora da curva, né? Aqui, ó. Deixa eu apagar isso aqui e fazer. Pronto. Agora eu vou fazer um vetor fora, né? Um vetor que está atuando para fora da curva, né? Que é aí que atua a força centrífuga, né? A força centrífuga ela atua sempre fora da curva, ela tende a jogar você para fora da curva, né? Ela não é centrípeta, tá? Não confunde. Centrípeta ela atua sempre para dentro, na direção radial, né? Na direção do raio. Centrífuga ela tende a jogar você para fora da curva, né? Bom, a gente tem a força centrífuga. Bom, agora a gente já usou o princípio da equivalência de Einstein, que é o princípio do referencial não inicial. O que a gente pode fazer agora, né? A gente pode pensar em decompor as forças, né, de tração, né? Como que a gente vai decompor, né? A gente tem essa componente aqui e essa componente aqui, né? A componente tangencial e a componente centrípeta, né? A componente não, o eixo centrípeta, né? E um eixo perpendicular a ela, né? Que a gente dá o nome de eixo tangencial, né? Ou seja, a gente tem um eixo centrípeta que aponta sempre na direção do centro e um eixo tangencial, né? A única força que não está decomposta aí é a tração, né? Que a gente vai decompor ela aqui agora. Que, bom, esse ângulo tetra aqui, ele é alterno interno com esse ângulo alterno interno, né? Alterno interno, né? Esse ângulo, essa componente aqui é a componente que vem sem um ângulo, T seno θ. E essa componente aqui para cima é a componente que veio com um ângulo tetra, né? Cosseno do ângulo, né? T cosseno do ângulo, né? Bom, como a gente está falando de um referencial não inercial, a gente está no referencial da bolinha, as forças elas se equilibram, né? As forças se equilibram no referencial da bolinha, porque um cara que está parado em cima ali, ele não vai ver a bolinha subindo, descendo, a bolinha oscilando para frente e para trás, na direção da centrífuga e na direção da componente horizontal da tração. Então, as forças, o somatório das forças em x e o somatório das forças em y é zero, né? Não muda, né? Bom, vamos lá, né? A gente pode assumir tem só isso mesmo, né? Somatório das forças em x, somatório das forças em x e o somatório das forças em y é igual a zero, né? Isso aqui implica que o corpo está em equilíbrio, né? Equilíbrio estático. Ou seja, a gente vai ter um t cosseno do ângulo, cosseno do ângulo igual a na componente y, né? Perdão. T cosseno do ângulo, aqui anulou. T cosseno do ângulo igual a mg. E aqui a gente vai ter um t seno do ângulo igual a força centrífuga. Força centrífuga, a gente sabe que força centrífuga, vou botar CTF, né? É igual a massa vezes a gravidade centrífuga, né? Só que a gravidade centrífuga aqui, ela coincide com a aceleração, só que ela é contrária, né? Ou seja, e a aceleração centrípeta, a gente vê que era ômega 2R, né? Ou seja, a força centrífuga aqui, ela vai ser a massa vezes ômega 2R, né? Pronto. Então, a gente vai ter massa vezes ômega 2R, né? Vou dividir uma equação pela outra, né? De modo que eu tenha, eliminando a tração, eu pedi a velocidade angular, né? Não se esquece, não se esquece, não esquece. Então, quando a gente divide uma equação pela outra, a tração se cancela e a massa se cancela, né? Ficando seno sobre cosseno, que é uma tangente, né? Tangente do ângulo, olha, a velocidade angular vai depender da tangente do ângulo, né? Vamos ver, hein? Ômega 2R sobre G, né? Bom, a gente caiu na tangente do ângulo, né? O que a gente pode pensar? Esse triangulinho maior aqui, ó, esse triângulo, a gente pode pensar em tangente nele para ver no que sai, né? Se eu jogar uma tangente nesse ângulo, será que eu consigo arrumar, né? Uma tangente nesse ângulo que eu estou grifando aqui.
Eu vou jogar uma tangente, né? A gente sabe que essa parte aqui, considera que no referencial não inercial também, né? R equivale a H, né? Tangente desse ângulo, vou fazer aqui do cantinho aqui, tá? Tangente do ângulo, definição de tangente, é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, né? Ou seja, R sobre H, né? Essa é a minha tangente, né? Ou seja, a gente vai ter uma velocidade angular ao quadrado vezes o raio dividido por G. Isso aqui é igual a R sobre H, né? Bom, os R's eles se anulam porque um é o inverso multiplicativo do outro. E a gente descobre que a velocidade angular do meu pêndulo, né? Ela vai ser a raiz de GH, né? G sobre H, né? Eu só tirei uma raiz dos dois lados e a gente ficou com isso, né? Bom, eu você pode calcular o que você quiser, né? Que, por exemplo, se eu quisesse calcular o período do pêndulo, né? O período que ele demora para fazer uma volta, a equação V igual a delta S sobre delta T ainda é válida, né? Por mais que eu não esteja no referencial inercial, ela ainda é válida, né? Então você poderia fazer ali V igual a o período, né? O período de uma circunferência, né? Que é 2πr, né? Comprimento da circunferência dividido pelo período, né? O período de uma volta, né? Eu vou pedir para você aqui, né? Se você for fazer, né? Que você calcule. Vou botar aqui, ó. Calcule o período do pêndulo, né? Período do pêndulo, né? Pêndulo. Gabarito. Eu vou deixar o gabarito aqui, né? Que eu acho que eu tenho ideia do que é, né? O período de um pêndulo, né? É 2π raiz de h sobre g, né? O período desse pêndulo vai depender da sua altura, né? Ou seja, essa aqui é a resposta, né? Mas não confunda com o período do pêndulo, né? Que está em um movimento semicircunferência, né? Aqui o período do pêndulo é um cone, né? Aqui, ó, é um cone. Você consegue ver um cone aqui, ó. Não é uma semicircunferência, né? Então é isso. Pêndulo cônico aí com força centrífuga é a nível ITA, né? Valeu, um abraço.